Bem, vamos lá, né? Voltar aqui a uma propriedade periódica, né? É a última. Essa propriedade periódica eu vou relembrar no módulo de ligação química. Ela só faz mais sentido em você falar da mesma eletronegatividade quando você sabe o que é uma ligação química, né? Porque a eletronegatividade ela só tem sentido você abordá-la, né, quando você sabe que os átomos podem doar elétrons entre eles ou compartilhar elétrons, né? Isso é um módulo mais para ligação química. Então aqui eu trouxe uma definição, né, do Wikipedia sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade é a medida da força de atração que um átomo ou um grupo funcional exerce sobre o par de elétrons, tá, ok? Envolvidos em uma ligação química. Exemplo, tem essa ligação química aqui, ó, HF, tá, ok? Então, sabendo por cálculos, o que é que nós sabemos? Que a densidade eletrônica do hidrogênio ela é totalmente atraída pelo flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ok? Diferentemente das outras propriedades periódicas, como raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica, essa propriedade periódica só faz sentido em você falar nela se você já sabe que é uma ligação química. Por enquanto a gente está aqui nesse módulo, mas também é uma propriedade periódica importante, tá, ok? Então assim, há várias formas de você calcular a eletronegatividade, tá, ok? Você pode utilizar essa fórmula aqui. Então há um valor também envolvido. Estou falando mais por cima assim, viu, gente? Os vestibulares, Enem, eles não cobram com tanta profundidade. Vocês vão estudar melhor isso na faculdade. Mas assim, valores de eletronegatividade podem indicar que tipo de ligação química está envolvido, né? Também, tá, ok? Por exemplo, em uma ligação entre átomos, o átomo com maior eletronegatividade será o ânion. A diferença entre a eletronegatividade dos dois átomos é uma medida da ionicidade da ligação. Se esse valor supera 1,7 eletronvolts, a ligação será puramente iônica e não apresentará caráter covalente. Isso, por exemplo, o NaCl, né? Você tem um cátion e você tem um ânion. Se você pegar a diferença se você calcular que a eletronegatividade, a gente sabe que o cloro é mais eletronegativo, mas a diferença da eletronegatividade do sódio para o cloro é maior do que 1,7. Então eu já posso afirmar que aqui essa ligação não tem um caráter covalente. Outra coisa, quando nós falamos de eletronegatividade, já podemos falar de polaridade da ligação. Uma ligação covalente pura, só para aqueles que não sabem ainda o que é uma ligação química, né? Então, os átomos, gente, eles não... raramente você encontra um átomo isolado na natureza. O que é comum é você encontrar o quê? Os átomos tentarem compartilhar ou doarem elétrons entre si. Quando eles doam elétrons, por exemplo aqui, ó, formando um cátion e um ânion, você tem uma ligação do tipo iônica. Quando você tem átomos que compartilham elétrons, como exemplo aqui, ó, você tem uma ligação do tipo covalente. Ligação covalente, tá bem? Então aqui, ó, uma ligação covalente pura em que os átomos dividem igualmente um par de elétrons. Por exemplo, eu tenho essa molécula de hidrogênio aqui. O hidrogênio da esquerda e da direita, eles têm a mesma eletronegatividade, então eles vão dividir esse par de elétrons aqui, ó, de forma igualitária, tá, ok? Por que eles fazem isso? Porque eles têm a mesma eletronegatividade. Já essa molécula aqui, eles não
ela não divide de forma igualitária os elétrons. Há uma maior tendência do flúor a atrair elétrons, porque ele é mais eletronegativo, tá ok? Isso aqui eu estou mostrando um mapa, a molécula de flúor. Então você tem um par de elétrons compartilhado de forma igualitária, e você tem aí, veja, essa molécula aqui, ela praticamente não forma polos. Então a gente pode já afirmar que isso aqui é uma molécula apolar. Apolar, porque você não forma polos. Já aqui, ó, na molécula de HF, você, como eu tinha dito, o flúor ele tende a atrair mais elétrons, né, mais densidade eletrônica para si. Então você vai ter uma parte vermelha, ou seja, onde tem muitos elétrons, e uma parte azul, onde você tem poucos elétrons. Então, ó, eu tenho uma ligação, quando eu tenho uma ligação desse tipo, uma diferença de eletronegatividade, né, menor que 1,7 electrovolts, eu tenho uma ligação do tipo covalente polar, tá ok? E a gente pode até colocar aqui, ó, colocar a letra grega delta para representar os polos, né? Eu vou ter um polo positivo e vou ter um polo negativo. Por que um polo negativo? O flúor aqui, ó, ele está atraindo mais densidade eletrônica para ele. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá ok? Então a eletronegatividade, né, ela é definida, tem duas escalas bem famosas de eletronegatividade. Eu só vou citar para a gente saber. Existe a escala de Pauling, que é essa aqui que eu cito, e a escala de Millikan. No ensino médio é mais cobrada a escala de Pauling. É definida como a eletronegatividade, como a medida de habilidade de um átomo em uma molécula em atrair elétrons para si, né? Então só faz sentido você falar em eletronegatividade se o átomo estiver ligado a outro átomo, tá ok? Então, aqui são os valores, né, de eletronegatividade. A gente pode ver que a eletronegatividade ela cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ela é diferente da afinidade eletrônica. Lembre-se que existe afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica mede a energia, né? A energia, se eu tenho um átomo qualquer no estado gasoso, qual é a energia necessária, tá ok, para eu adicionar um elétron para formar o que? Um ânion. Aí você vê a energia liberada, né, nesse processo. Já a afinidade eletronegatividade não é isso, é uma medida que define a habilidade de um átomo, né, em atrair elétrons para si. A eletronegatividade aqui, ó, o elemento mais eletronegativo é o flúor, e o menos eletronegativo é o césio. Então, olha, vê que coisa interessante. A eletronegatividade ela vai depender da carga nuclear efetiva. Quanto menor a carga nuclear efetiva, tá ok? Como é que cresce a carga nuclear efetiva? Da esquerda para a direita. E do raio atômico, né? Que o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Então a eletronegatividade, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vai crescer da esquerda para a direita. Porque átomos pequenos, né, eles tendem a, vamos dizer assim, eles tendem a atrair, né, mais elétrons. E a carga nuclear efetiva aqui do flúor é alta, então há uma tendência, né, do flúor a atrair mais elétrons, tá ok? Isso é uma explicação, tá ok? Ela cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo. Veja, quando eu meço, né, a eletronegatividade e a diferença for próxima a zero, o que vai ocorrer? Existe um compartilhamento igual de elétrons, ou quase igual, de diferença próxima a 2, ligações covalentes polares, e diferença próxima a 3, ligações iônicas, tá ok? Esses valores aqui, eles mudam bastante, depende do autor, tá ok? Só isso aqui é a fila de eletronegatividade, né? Vocês vejam, deixa eu pegar aqui os valores
eletronegatividade, ó. Aí ele começa lá no hidrogênio, depois vai para o fósforo, vai aumentando, ó. Hidrogênio, fósforo, carbono, enxofre, iodo, bromo, cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor. É legal você, dependendo da prova, né? Se for, por exemplo, o PE, SSA, é bom você saber essa fila de eletronegatividade. A eletronegatividade, ela cresce, né? O mais eletronegativo e o menos eletronegativo desses aqui. São os elementos que são mais cobrados em prova. Apesar que às vezes pode cair uma coisa diferente. Tem gente que decora isso aqui, hein? Essa fila de eletronegatividade. Como? Por esse macete aqui, ó. Fui ontem no clube, né, ó. F de flúor, O de oxigênio, N de nitrogênio, Cl de cobre, de cloro, Br, briguei, né, de bromo, I de iodo, S de enxofre, C de correno, né, ou de carbono, para de fósforo, tá ok? Que o símbolo do fósforo é P, hospital. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É só uma forma de você decorar, hein? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, esses aqui são a uma escala do menor para o maior, né? De eletronegatividade. Tem pessoas que decoram, eu acho que não é tão necessário não. Eu mostro só para mostrar a vocês que tem, né? Então vamos aqui resolver questões, né, sobre eletronegatividade. Em relação à eletronegatividade, assinala a alternativa verdadeira. Então que é a verdadeira aqui. Os metais em geral são os elementos mais eletronegativos. Não, né? A gente vê que, ó, os metais são esses aqui, ó, praticamente. E a gente sabe que esses elementos são os menos eletronegativos. Então aqui é falso. Os elementos que apresentam maiores valores de eletronegatividade são os metais alcalinos. Também não, né? Se é metal, não pode. Os elementos mais eletronegativos estão na parte superior direita da tabela periódica. Parte superior direita, né? Que a eletronegatividade cresce de baixo para cima e na parte direita. Os elementos, então aqui correto, né? Então, a letra C. Os gases nobres são estáveis em razão de sua alta eletronegatividade. Na verdade, tem alguns livros que nem trazem, como esse aqui, ó, que eu constei, eletronegatividade para gases nobres. É só para a gente saber que ela vamos dizer assim, no ensino médio não existe eletronegatividade para os gases nobres. Por quê? O gás, por exemplo, o neônio e o hélio, é muito raro você encontrar moléculas de neônio, ou seja, o neônio ligado a neônio, hélio ligado a hélio, tá ok? Os elementos de transição são os elementos com mais altos valores de eletronegatividade. Elementos de transição são esses aqui, hein? Engloba os metais alcalinos terrosos e esses aqui, ó. Então metais alcalinos não tem a eletronegatividade tão alta, né? Então a letra E está errada. Aí a eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade, analise, assinale a alternativa correta, consulta a tabela periódica. O flúor é o menos eletronegativo, não, né? Eu já disse aí, é bom a gente até marcar, ó. O flúor e o césio. O flúor tem a maior eletronegatividade e o césio tem a menor eletronegatividade. O frâncio é o mais eletronegativo de todos os elementos, também não, né? O sódio é o mais eletronegativo de todos os elementos, também não. Ó, esse daqui, o flúor é o mais eletronegativo. O frâncio é o menos eletronegativo, um dos, né? O sódio é o menos. Carbono é o mais eletronegativo que o silício. Aí veja, vamos lá, ó. Carbono e silício. Então o carbono ele é mais eletronegativo do que o silício, porque a eletronegatividade cresce de baixo para cima. Isso aí depende, no caso, do tamanho, né, do átomo, né? Pelo que a gente está vendo, quanto menor
o elemento químico, né, maior a sua eletronegatividade. Então, letra D, né, o potássio é o mais eletronegativo do que o cálcio. Vamos ver. Potássio mais eletronegativo que o cálcio, não, né? A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. Então, é a letra D mesmo. Então, obrigado, gente. E até a próxima.